Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos entrando ali na origem do conceito de trindade que entrou no meio da igreja e que nós precisamos compreender qual o verdadeiro sentido que realmente é a verdade. E esse Shabat que nós tivemos foi o Shabat chamado Shabat Bereshit. Por que Shabat Bereshit? Porque esse é o Shabat que nós iniciamos o ciclo de leitura da Torá, das Parashiot da Torá. Então lemos a primeira porção, que é a porção chamada Bereshit. Nós encerramos o ciclo e retornamos ao princípio. Retornamos ao início da Torá para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E quando nós falamos de retorno, de voltar ao início, e voltamos ao início exatamente em Bereshit, que vai falar no princípio, ou fundamentado no princípio, no fundamento dos princípios da palavra do Eterno, daquilo que foi estabelecido lá no início. É fundamental porque a nossa congregação tem um nome, carrega essa nomenclatura, Bereshit, uma missão que nós temos, a missão de ir em direção ao princípio, mas de levar e conduzir aqueles que já chegam a nós também em direção a esse princípio. E existe algo que a gente precisa entender. Essa semana foi uma semana que nós falamos muito acerca de identidade, né? A nossa conversa com os homens ali foi essa. E eu, na verdade, o Pedro estava até perguntando por que isso está vindo tão à tona nesse momento. Eu falei, uma das explicações, que ele falou, existe algo no mundo espiritual acerca disso? Sim, porque nós estamos nos encaminhando em direção a uma celebração chamada Hanukkah, uma celebração que fala de identidade, de reafirmar a nossa identidade, aquilo que nós cremos, quem nós somos. Então, o ambiente já está se enchendo e sendo impregnado desse chamado emergencial para a nossa identidade, para definirmos quem nós somos. Interessante que a gente tem visto aqui em alguns sábados já, nós estamos analisando a trajetória, o rumo que foi levado e que trouxe conceitos equivocados para dentro da chamada igreja. E nós temos visto essa caminhada. Mas quando nós falamos de retornar, de techuvá, de retornar ao princípio, de retornar àquele ponto, na verdade nós temos um foco. E o foco é retornar ali para aquele período que nós já passamos, já falamos aqui, aonde Yeshua, ele foi enviado pelo Pai, e foi enviado pelo Pai, e com ele estava a própria palavra do Pai, com ele estava a própria revelação da verdade, ele era a verdade no meio de nós, manifesta no meio de nós, e ele veio com aquela verdade. A literatura judaica diz que o Mashiach, ele iria trazer uma nova Torá, e quando fala nova Torá, a própria literatura judaica, ela vai explicar que nova Torá, não é porque é uma diferente daquela que foi entregue a Moshe, mas porque ele iria trazer, na verdade, a plenitude do conhecimento, do verdadeiro significado daquela Torá, de como se vive aquela Torá, e foi isso que Yeshua manifestou no meio de nós, o verdadeiro sentido da instrução do Eterno, da Torá, da lei dada a Moshe. Não alterar, mas o verdadeiro significado, porque já havia uma distorção naquele tempo. Ele estava ali para trazer aquela restauração, aquela renovação, aquela compreensão genuína do sentido da Torá. E o nosso foco é voltar para aquele momento onde nós tínhamos a Torá e a compreensão genuína da Torá.
Só que nós passamos por esse caminho de deformação, de corrupção, de profanação da verdade. E nos vimos em meio a essa profanação e com vestes profanadas. Colocaram vestes em nós, coisas e conceitos sobre nós que não são puros, mas na medida que nós caminhamos em direção àquele ponto, que é onde estava Yeshua, a própria palavra revelada, nós estamos então caminhando de dentro daquele ambiente profanado para fora dele. Por isso nós vamos removendo de nós. Nós estamos removendo tudo aquilo que foi colocado sobre nossa vida e que não está de acordo com a Torá. Toda veste que veio sobre nós e colocaram e lançaram sobre nós, contrária à Torá, nós estamos removendo. E não se choque com o que eu vou dizer. À medida que nós caminhamos e retornamos para aquele ponto, nós estamos indo na contramão, né? Estamos indo na contramão, nós estamos saindo. Quando você vai chegar ali em 30, mais ou menos, você já se despiu do cristianismo, você viu isso? Então não tenha medo de falar, porque lá em Yeshua ele não criou uma religião, como nós vimos aqui. Lá o que tinha é a Torá, né? E naquela época dizia que a única diferença entre aqueles que eram chamados do caminho, ou chamados de Netzarim, né? A única diferença entre eles e os judeus na época é que eles criam que Yeshua era o Mashiach. E é claro que eles não realizavam e combatiam as tradições que eram contrárias à Torá. Aquelas que eram de acordo com a Torá, eles viviam assim como Yeshua também vivia e praticava, porque havia coerência com a Torá. Amém? E esse é o nosso caminho. Nós estamos nos despindo de todo conceito que o cristianismo trouxe e que está equivocado e contrário à Torá. Sem medo de falar, isso é identidade, meu amigo. Isso é identidade. Precisamos saber quem nós somos. Senão de nada adianta mostrar essa história aqui e mostrar como o cristianismo veio com uma deformação, o surgimento do cristianismo, a base, o fundamento foi profano. Desde o início, desde sua origem, contrária à Torá, contrária à vontade de Deus. Então não tema em falar isso. Amém? Vamos nos despir de tudo isso sem pena e sem medo de subir o monte. Amém? E passamos e falamos como Yeshua vivia essa realidade. E falamos acerca daquele tempo ali no final do 1º século, como já estava surgindo algumas deformações, como já estava surgindo algumas separações ali. E aí nós falamos de Inácio de Antioquia, lembra? Vocês estão lembrados? Estou falando para vocês lembrarem. Inácio de Antioquia, quando começa essa separação dos chamados cristãos, agora pela primeira vez foram chamados lá de cristãos, essa palavra surge ali inicialmente, e começa agora a se separar daquela liderança, e começa a trazer conceitos contrários à Torá. E aí eu quero voltar aqui e ler alguns pontos para poder a gente chegar até o ponto que a gente vai trabalhar hoje, que é o conceito de trindade. Um pouco mais de Inácio de Antioquia. Ele criou um sistema religioso em que o bispo é um ser superior e os fiéis lhe são subordinados. Ele disse: o bispo está no lugar de Deus. Olha só, a imagem que passa de distanciamento daquele líder para o povo e ele como alguém que está na posição de Deus. O que ele fala é a voz de Deus. Inácio de Antioquia, aqui vai surgindo, aqui está a origem do cristianismo. Logo, todos deveriam obedecê-lo cegamente, sem questioná-lo. Não havia possibilidade de questionamento. Origem aqui do Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Prescreveu contra a Torá,
o quê? Mas se alguém pregar a lei judaica a vocês, olha a ordem dele, agora é a ordem. O que é dito lá de cima é o que tem que ser respeitado e obedecido. E o que ele diz? Se alguém pregar a lei judaica a vocês, não lhe deem ouvidos. Não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor, enquanto a Torá fala, volte para os caminhos antigos. Observem os caminhos, o que há de bom, retorne a eles. Estamos confessando, olha o que diz, pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, estamos confessando que não recebemos a graça. Outra coisa ensinada por ele, substituição do Shabat pelo domingo. Não mais observem os sábados, mas observem o dia do Senhor, que é o domingo. Portanto, não precisamos mais manter o sábado, como fazem os judeus. Olha o distanciamento sendo estabelecido, criando-se uma nova identidade. Isso é identidade. Isso é identidade. Que está sendo estabelecida agora é um grupo que recebe a nomenclatura cristianismo. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo. Pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome, além desse, não é de Deus. Está lá. Inácio de Antioquia. É absurdo professar Jesus Cristo com a língua e cultivar na mente o judaísmo, que agora chegou ao fim. Onde está o cristianismo, não pode estar o judaísmo. Palavra de Inácio de Antioquia. Foi a única verdade que ele disse. Mas na verdade ele estava o quê? Criando uma separação, indo contra tudo aquilo que tinha identidade judaica. E quando se fala de identidade judaica, se fala de Torá, se fala de tradição baseada na Torá. É claro, tradições que estavam ali e que eram contrárias à Torá, combatemos, devemos combater, e Yeshua combateu, e nós estamos exatamente buscando aquela realidade revelada por Yeshua. Nós falamos aqui, nós não defendemos apenas um lado, nós falamos que esse retorno é para os dois lados, tanto para o judaísmo, que naquelas posições que são contrárias à Torá, precisam retornar para a Torá, como também nesse cristianismo, totalmente deformado, que precisa voltar para a Torá, tirar a roupa do cristianismo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá ok? Isso é identidade, meu amigo. Se alguém perguntar para mim, você é cristão? Olha como é que as pessoas me olham. Olha para a identidade. Olha para o credo. Existe uma confissão de fé no cristianismo, sabia disso? Eu vou ler alguns credos hoje aqui, o credo de Nicéia, que vai dar e trazer a identidade de quem é cristão. Não no sentido da palavra, ou no significado da palavra, ou seguidor de quem, mas o credo. Aquela nomenclatura tem uma identidade que começa a ser formada exatamente aqui, olha para cá. Trocou algo que é estabelecido no mandamento do Eterno, o Shabat, pelo domingo. Isso não é identidade minha. Se é sua, meu amigo, acenda a sirene de atenção. Porque a instrução do Eterno e a identidade do povo de Deus é o Shabat. Isso foi dito lá. Isso é uma aliança que define quem é meu povo, está escrito lá. Que faz separação do povo de Deus das demais nações. O Shabat é um grande sinal de identidade. E que não é uma identidade do cristianismo. Simples assim. Assim foi no final do primeiro século e início
do segundo. Aqui começa a se formar essa grande separação e uma rejeição e uma demonização até do judaísmo e do que era praticado no judaísmo. Criaram histórias absurdas, se você pesquisar, chegam a dizer que os judeus em Pêssar, se não me falha a memória, pegavam as crianças e sacrificavam as crianças. Passa para mim, Gabriel, que eu tenho que chegar num conceito. Primeiro afastamento da comunidade judaica. Toda essa harmonia entre judeus e gentios chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os dois grupos por volta do ano 98 da atual década. A partir daí, Inácio afirma que os seguidores de Yeshua deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. Essa nova religião começa a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Romana no século IV. Foi um desenvolvimento, entendeu? Passa para mim. A aceitação pelos judeus de Bar Korba, eu mencionei aqui, Bar Korba foi outra causa de separação que surgiu. Bar Koziba, não, primeiro, em 127, para você se ajustar no tempo. Em 127, Adriano proibiu a circuncisão. Deixa eu beber uma água aqui. Em 134, Bar Korba toma Jerusalém. E em 135, tem a retomada de Jerusalém pelos romanos. Bar Koziba organizou um exército religioso equivalente a 4 legiões romanas, com o objetivo de expulsar os romanos de Jerusalém e de Israel, criando um estado independente. Na ocasião, o rabino Akiva, uma história que eu já contei para vocês aqui, mudou o nome de Bar Koziba para Bar Korba, filho da estrela, declarando ele como Messias de Israel. Imagina o problema que deu agora com os Netzarim, com os do caminho, que reconheciam que Yeshua era o Mashiach, que foi um momento de divisão também. Após uma vitória temporária, os judeus foram derrotados e o imperador Adriano mudou o nome da província de Judeia para Síria-Palestina e o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, proibindo os judeus de entrarem na cidade sob pena de morte. Desapareceu assim a liderança judaica em Jerusalém, rompendo-se a cadeia de sucessão dos Zakenim, seguidores israelitas de Yeshua HaMashiach. Houve uma divisão completa aqui nesse período. Passa para mim. Entre 85 e 160, que a gente está aqui no final do primeiro século e início do segundo, vem Marcião, que vai trazer muitos conceitos que fazem parte da identidade do cristianismo hoje. O que dizia Marcião? Ele foi o primeiro a inventar os termos Velho Testamento e Novo Testamento. Sabe essa divisão que tem aí? Velho Testamento, Novo Testamento. Ou melhor, o que está para lá, o Taná, é coisa velha. Isso aqui é que é novo. Brit Hadashah, que é o novo. Já traz um sentido pejorativo de coisa velha, coisa ultrapassada. Ele, Marcião era politeísta. Olha a origem, olha quem está criando essas coisas aqui. Ele cria na existência de 2 deuses distintos. Olha quem trouxe esse conceito de velho e novo. Ele acreditava na existência de 2 deuses distintos. E ele dizia que um Deus era um Deus mau, o outro Deus era um Deus bom. Mas ele fala o seguinte: o Deus mau é o Deus do Velho Testamento, que seria o Deus dos judeus. E o Deus bom é o Deus do Novo Testamento, o Deus do cristianismo. Para ele, Yeshua foi enviado pelo Pai para substituir o Deus mau do Velho Testamento.
Aquilo era ruim. Ele traz todo o conceito de coisa negativa e ruim e lança no Taná, na palavra de Deus, dos profetas. Aqui você vê sobre que fundamento vai sendo estabelecido o cristianismo. Aqui está a identidade do cristianismo. Ele exige que o cristianismo adotou de Marcião. A lei foi abolida por Cristo. Aqui, ó, a origem de quem é. A igreja substituiu Israel nos planos de Deus. Teoria da substituição. Nós somos o novo Israel. Aquele lá perdeu a oportunidade. Quando, na verdade, a palavra, que ele chama de velho, a palavra diz: se passarem os céus, as leis, as estrelas, se tudo isso passar, aí eu me esquecerei. Passou? Então ele não se esqueceu do seu povo. Separação entre Velho e Novo Testamento. Tudo isso você tem aí, que é conceito do cristianismo, é o que eu falo. Tira. Remove. Não vem do Senhor. É uma identidade deformada. Eu não visto essa roupagem. Para mim não tem Velho Testamento e Novo Testamento. Para mim tem Taná, Torá, profetas e os escritos. Torá, a palavra do próprio Eterno, revelada a Moshe, instrução do Eterno. Palavra perfeita, santa, pura, boa, como diz Paulo. E a própria Brit Hadashah, que ele chama de novo, diz que a palavra do Senhor ela é inspirada. Quando isso é dito, não tinha a Brit Hadashah. Ele está falando do Taná, está falando da Torá. Você quer inspiração? Torá. A Torá é inspirada pelo Eterno. Pô, mas Alexandre, e a Brit Hadashah é ou não é inspirada? Não está escrito. Não está escrito, não se assuste comigo. Mas a Torá é inspirada pelo Eterno. Esses escritos, e não tem só esses, quem disse que só esses aqui estão sendo válidos foi a Igreja Católica, que determinou para você o que vale e o que não vale. Tem mais um monte de os pergaminhos do Mar Morto, por que não é fonte de informação para nós? O nosso centro focal é a Torá. Tudo mais, seja o que for, tudo mais, se não estiver de acordo com a Torá, está fora. Para mim está fora. Pode ser quem for. O próprio Paulo falou, ainda que venha um anjo e me fale algo diferente disso, da Torá, é anátema. Para mim também, pode vir quem for. Pedro, Paulo, Mateus, Lucas, Rabino, apóstolo, bispo, profeta. Você pode sapatear na minha frente. Se o que você falar é contra a Torá, anátema. Anátema. A palavra do Eterno, ela é superior a tudo e qualquer outra palavra. Amém? Glória a Deus. Passa para mim. E aí vem Tertuliano, no meio dessa bagunça. 160 a 220. Logo após a morte de Marcião, entra em cena Tertuliano, responsável por lançar as bases para o politeísmo. Foi o primeiro a usar a palavra trinitas, desenvolvendo o dogma de que Deus são três pessoas diferentes. Conceito que foi incorporado pelo catolicismo romano nos concílios de Nicéia, em 325, e de Constantinopla, 381. Tertuliano era de família pagã. Olha quem está trazendo o conceito. Família pagã, origem pagã. E provavelmente foi influenciado por esse paganismo. A teologia de Tertuliano muito se assemelha a de Nimrod, Semíramis e Tamos, que eram originalmente a trindade da Babilônia. Dito isso por erudito Andrew Gabriel Roth, muito conhecido.
Diz ainda Will Durant, um historiador, o cristianismo não destruiu o paganismo, ele adotou o paganismo. Quem falou foi um historiador. O cristianismo adotou o paganismo. A gente vê isso, eu posso contar 300 mil histórias aqui para comprovar que o cristianismo adotou o paganismo. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. Eduardo Gibbon, historiador. Declarações de historiadores que eu estou trazendo para vocês. Passa para mim. Ainda nesse período de 100 a 165, é o período que a gente está trabalhando, final do primeiro século até o segundo século, Justino Marte divulgou a separação total entre cristãos, gentios e judeus. Propagou que o cristianismo é a nova lei para todos os homens. Os cristãos são veros Israel, o verdadeiro Israel. Acusou os judeus de serem responsáveis pela morte de Cristo, o que se tornou um dos grandes slogans do cristianismo. Em seu diálogo com Trifão, Justino declara que o mandamento criado pelo Eterno deriva da iniquidade do povo de Deus. Olha o que ele diz. Também nós observaríamos essa circuncisão carnal, guardaríamos os sábados e todas as vossas festas, se não soubéssemos o motivo pelo qual vos foram ordenados, isto é, por causa das vossas iniquidades e da vossa dureza de coração. Justino Marte está dizendo que Deus ordenou o Shabat ao povo que foi estabelecido como povo sacerdotal, escolhido por Deus para revelar quem Ele é ao mundo. Que Ele impôs o Shabat por causa da iniquidade desse povo. Será que eles não leram a primeira porção da Torá? Não leram. Bereshit. Na criação, nem havia o povo. Havia o homem, a criação. E o Eterno dá ali o Shabat. Não havia pecado. E o Eterno deu ao homem o Shabat. Como é que fala de iniquidade? Ou é tonto. Peguei pesado. Ou é tonto, ou está querendo enganar a massa. Nós estamos num tempo que você não deve ser mais conduzido por homens. Você deve pesquisar, você deve ir na palavra e ver a verdade na palavra e ver se há coerência. O que eu falo aqui você não deve receber como um presente pronto. Analisa. Vê se é isso que está de acordo com a Torá, meu amigo. E ele diz ainda, vosso costume da circuncisão dado a vocês por Abraão era para ser uma marca para separá-lo das outras nações e de nós, os cristãos. O propósito da circuncisão, olha o que ele fala. A circuncisão é uma aliança estabelecida pelo Eterno. E eles estão dizendo, o propósito da circuncisão foi para que vocês, apenas vocês, pudessem sofrer as aflições que agora são suas, para que apenas a vossa terra, Israel, fosse desolada, e suas cidades arruinadas pelo fogo, para que os frutos da vossa terra sejam comidos por estrangeiros perante os seus olhos, para que nenhum de vocês possa entrar na cidade de Jerusalém. Justino Marte. Passa para mim. Volta para o outro, o verde. Essa é a identidade do cristianismo. Por isso que eu falo, você não tem que permanecer aqui dentro do cristianismo. Você tem que sair dele. Assim como a gente tem aquele texto, sai da Babilônia, sabe aquilo? Sai! Quando eu falo sai do cristianismo, eu não estou falando sai de Yeshua, do Machia, não é isso. Eu estou falando para você ir para Yeshua, o Machia. Em Yeshua, o Machia, não tinha cristianismo.
não tinha essa profanação da palavra, não tinha rejeição ao Shabat, porque ele cumpria a palavra do Pai, ele obedecia a palavra do Pai. Conceito de trindade, que é presente, que é um dos fundamentos no cristianismo, a compreensão e o conceito de trindade, o conceito de que Deus é Pai, e é uma pessoa, Deus é Filho, e é uma pessoa, Deus é Espírito, e é uma pessoa, 3 pessoas. Interessante que isso aqui foi uma tentativa de contra-argumentar, foi um contra-argumento. E aí vem Arius na época e fala assim, não, se você está dizendo que Deus é Pai, Deus é Filho, Filho é Deus, Deus é Filho, e o Espírito é Deus e Deus é o Espírito, e são 3 pessoas, aí Arius falou assim, então tu é politeísta, você tem 3 deuses. Aí me viram e falam o seguinte, não, para não querer ser intitulado de politeísta, são 3, mas os 3 são 1. Só na sua matemática que isso acontece, meu amigo. Só na sua matemática. E tentam dar explicações mirabolosas. Aí usa a água em forma de vapor, em forma sólida, em forma líquida. Pô, para com isso. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês que espírito não é pessoa, espírito é espírito, meu amigo. Espírito, o nome já diz, espírito é espírito, não é pessoa. O Pai, sim, uma pessoa. O Filho, sim, outra pessoa, distinta do Pai. Você vai entender quando diz eu e o Pai somos um, que não tem nada a ver com o que ensinam aí fora. Mas vamos ao conceito. Vou vigiar a minha hora. A Trindade, ou chamada aí de Santíssima Trindade, é a doutrina acolhida pela maioria das igrejas cristãs, que professa Deus único, preconizado em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para os seus defensores é um dos dogmas centrais da fé cristã e considerado um mistério. Eles gostam dessa palavra. Porque o que é mistério eu não preciso explicar. O que é mistério eu não preciso fundamentar. Meu amigo, em momento nenhum da Torá, em nenhum momento do Taná, você encontra conceito de trindade, esse conceito aqui de trindade. Em lugar nenhum você encontra isso. Se você volta lá na época de Yeshua, para onde a gente tem que ir, na época de Yeshua, e você falar para ele desse conceito de trindade, ia ser um absurdo. Esse entendimento não existia, isso aqui tem influência pagã. Paganismo, influência do paganismo. Passa para mim. Passa também. Aqui, na verdade, eu estou explicando o seguinte, que o problema não é nem usar o termo trindade, o nome. Porque tem gente que fala assim, esse nome não tem nas escrituras, essa palavra não aparece, trindade. Existem outras palavras que a gente usa, que a gente pode usar e que também não tem. Eu dou um exemplo ali, ascensão, milênio. Você já viu a palavra milênio nas escrituras? Não tem. A palavra milênio não tem. Mas existe nas escrituras o conceito de milênio. Eu tenho até alguns textos aqui. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Milênio. Se eu pego a palavra ascensão, que a gente fala ascensão, ele ascendeu aos céus. Existe a palavra ascensão? Não existe. Mas existe o conceito de alguém elevado ao céu? Existe. Tem texto aqui, Atos 1:9, Lucas 24:51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O conceito existe. O problema da palavra trindade é que esse conceito não existe nas escrituras. Não tem em lugar nenhum. Nem no Taná. E catuca aí. Nem na Brit Hadashah. Eu vou te mostrar que nem lá. Embora você já está sacando uns textos bíblicos aí. Eu vou te mostrar esses textos. A gente vai ler. Passa para mim, filho. A doutrina do mistério. A Santíssima Trindade é um mistério para ser aceito, não para ser compreendido. Foi a voz de muitos sacerdotes ao longo da Idade Média e que continua ressoando no século 21.
Como os trinitarianos carecem de uma base mais sólida e seus ensinos contêm contradições internas de difícil conciliação, seus defensores também ensinam que há um grande mistério por trás desses fatos e que o ser humano não é dado compreender os mistérios de Deus. É fácil. Você pega o que você não pode explicar, diz que é porque é um mistério de Deus. Os mistérios pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem a nós, não é isso? Nós fomos chamados ao conhecimento que nos é dado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo, e não a escuridão do mistério. Diz lá, vários textos, João 17:3, Mateus 11:25, Colossenses 2:2, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único, fala único, Deus verdadeiro. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e, olha só, separou, hein? Conhecer duas coisas, o único Deus verdadeiro e Yeshua, a quem enviaste. É fundamental para a vida eterna conhecer. Conhecer, lembra o conceito de conhecer na judaico? É se tornar um. É se tornar conectado com, coexistindo com. É uma interação, uma comunhão plena, é uma unidade plena. Com quem? Com o eterno, o único Deus, Adonai Echad, e com o Yeshua, que foi enviado, Yeshua, o Shaliach, aquele que foi enviado da parte do Pai. Passa para mim. Compreendendo um pouco mais a origem dessa doutrina chamada Trindade. Nos primeiros séculos da era cristã, o mundo estava sob controle dos romanos. Os imperadores daquela época perceberam que poderiam governar com maior facilidade, utilizando-se da religião, unindo igreja e Estado. Até hoje, Roma é assim. Roma nasceu, o catolicismo romano, nasceu pagão, continua pagão, até os dias de hoje. E vivendo a mesma realidade de religião, Estado e governo. Mas esses governantes tinham um desafio. Eles tinham que agradar os dois maiores grupos religiosos da época. Quem eram? Cristãos e pagãos. Assim, muitas práticas surgiram com a mistura de conceitos da cultura pagã com a cultura judaico-cristã. Os conceitos básicos para o estabelecimento da doutrina da Trindade surgiram dentro desse contexto como forma de conciliar o culto politeísta pagão com o culto cristão da adoração a um único Deus. Aqui começa a grande mistura. Passa. A igreja atravessava uma grande controvérsia em relação à natureza. Lembra que a gente falou isso aqui? A natureza de Cristo. Quem Yeshua era, na verdade. Ele faz algumas declarações que as pessoas ficam confusas e a gente vai entender. Ele diz, eu e o Pai somos um. Olha aí. A pessoa vai pegar, esse é um dos textos. Olha aí. Ele falou, eu e o Pai somos um. Assim como ele diz também, eu e o Pai somos um. Como vós sois um comigo. Você é Jesus? Que unidade é essa que ele está falando? Ele está falando de ser um, uma mesma pessoa. Ele está falando de estar em unidade com. E nós vamos ver aqui que quando ele fala dessa unidade, essa unidade, na verdade, é uma unidade produzida pelo Rua, pelo próprio Espírito do Pai. O Espírito do Pai, que foi dado a partir do Espírito do Pai, foi gerado o Filho. A gente vai ver isso aqui. E esse Espírito do Pai está no Filho, porque o Espírito do Pai está no Filho, e o texto diz o seguinte, só se conhece o homem através do seu Espírito, da mesma forma só se conhece Deus através do Espírito. O que conecta o Filho com o Pai é a essência do Pai, é o Espírito. O que me conecta a Pedro e a Gabriel é a essência de vida
que emanou de mim e que está ali dentro dele. Parte da essência de vida minha está ali dentro dele. E a gente entendendo isso, a gente entende muita coisa. Você já parou para pensar que você estava lá em Adão? Profundo isso, né? Você estava lá, porque parte da essência dele gerou, parte da essência que gerou, e foi subdividindo, e parte dessa essência que partiu lá do início está aí hoje, em você. Logo, você estava lá. É importante entender isso. A gente entende muitas coisas com base nisso. Várias teorias surgiram para explicar a questão da divindade e ou humanidade de Cristo. Vendo o império dividido nessa questão e almejando a unidade, Constantino convocou, passei um pouquinho, para o verão de 325, os bispos de todas as províncias para o primeiro concílio de Nicéia, e após um mês foi promulgado o credo de Nicéia. Ali surgiu o credo. Sabe quantos judeus tinham ali? Ou Netzarim? Quantos? Nenhum estavam ali. Passa, filho. Unidade. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Amém? Diz ainda: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Aí Jesus responde: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Você viu a explicação que eu dei do meu filho que foi gerado? Eu estou nele, ele está em mim. O que me une ao meu filho é a essência de vida. É o Espírito de Deus que une o eterno com Yeshua, que faz com que Yeshua conheça a plenitude da vontade do Pai. O que faz o Filho ter a mesma essência e natureza do Pai é o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh. Por isso ele pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Porque aquilo que falo, a forma que eu ajo, que é movido pelo Espírito de Pai, revela o próprio Pai. Quando vocês olham para mim, vocês precisam ver o Pai. Ele não está dizendo que ele é o Pai, mas que ele revela o Pai, que ele mostra o Pai, que quem olhar para ele vai ver exatamente a imagem do Pai. E quem olha para mim e para você também precisa ver a imagem do Pai, se é que você é filho, se é que você foi gerado, se esse mesmo Espírito está em você. Passa para mim, filho. A fim de que todos sejam um. João 17, 21, 23. E como, olha só o que ele diz: e como és tu, ó Pai, em mim. Yeshua está dizendo, da mesma forma que o Pai é um com ele, para você ver que não é essa unidade que estão pregando aí. Yeshua vai dizer, da mesma forma, fala aí, da mesma forma, que és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Isso faz de você parte de uma trindade, gente. Todo mundo ficou mudo, não respondeu. Fiquei assustado. Você é Yeshua, você é o Eterno. Porque está dizendo que você se torna um. Aqui ele está explicando o que é o verdadeiro sentido de unidade. Não é ser a mesma pessoa, mas é estar em comunhão íntima e profunda. Estar unido, conectado através do Espírito. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós somos. Ah não, você não entendeu. Às vezes eu fico preocupado. Yeshua está explicando, quando ele fala que ele e o Pai, eles são um. Ele está explicando que você também pode viver a mesma realidade dessa unidade, para que você entenda que ele não está dizendo que ele é o Pai. E ele está dizendo como nós somos. Que eles sejam, que você seja também. É desejo dele. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na
unidade. Precisamos ser um. E o fato de eu falar aqui que nós precisamos ser um, eu não estou dizendo que eu sou Márcia. Somos pessoas distintas. Somos pessoas distintas, diferentes, com posições diferentes. Mas a unidade, a ponto de sermos um no sentido de unidade de espírito, de conexão. É isso. Esse é o grande mistério que Yeshua está falando e revelando aqui. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Passa, filho. O credo de Nicéia. Olha o que diz o credo de Nicéia. Creio em um único Deus e Pai onipotente, que fez o céu e a terra. Lembrando que quando ele fala desse único Deus, é um Deus triuno, tá bom? Que fez o céu e a terra, e em um único Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus. Deus de Deus. Credo de Nicéia. Consubstancial com o Pai, que desceu dos céus e foi encarnado do Espírito Santo pela Virgem Maria, e no Espírito Santo, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, que é adorado e glorificado como Pai e o Filho. Eu já expliquei para você por que chamam Maria de Maria. Porque o nome dela não é Maria. E nem é uma boa transliteração, porque não fala de transliteração. É mais fácil eu entender chamar Yeshua de Jesus do que chamar Miriam de Maria, sabia? Muito mais fácil. Sabe por que trouxeram essa transliteração Maria ao invés de Miriam? O nome dela era Miriam. Sabe por quê? Porque Miriam era irmã de Moshe. Moshe é representação da lei. Fala da relação e vínculo de Miriam com a lei. Tudo que lembra a lei para eles é repugnante. Precisa afastar, precisa apagar. Então traz Maria, esquece Miriam. Falar de Miriam traz muita aproximação com Moshe. Credo de Atanásio. A fé católica é que veneramos um único Deus na Trindade. Conceito totalmente pagão, conceito que não está na Torá. E a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Olha que loucura. Outra é a pessoa do Pai, outra pessoa do Filho, outra pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus e Senhor, o Filho é Deus e Senhor, e o Espírito Santo é Deus e Senhor. Mas assim como somos forçados pela verdade cristã a confessar cada pessoa, Deus e Senhor em particular, do mesmo modo somos impedidos pela religião católica de dizer 3 deuses ou 3 senhores. Loucura pura. São 3 deuses, mas não são deuses. Passa para mim, filho. Credo católico hoje. O que diz o credo hoje? A igreja estudou esse mistério com grande solicitude e depois de 4 séculos de investigação, decidiu expressar a doutrina desse modo. Na unidade da divindade há 3 pessoas. Tá certo? Pela Torá, Espírito é pessoa? Não. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo, ele repete Atanásio. Isso aí está no Catecismo do Católico de hoje, página 12, número 1248, da editora Santuário, edição 28 de 2002. Essa é a fonte. Passa para mim.
Quando se fala de unidade, eu e o Pai somos um, fala da comunhão do Espírito. A unidade que é produzida pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, o Espírito do Pai. Essa essência de vida que emanou do Pai. E a partir dessa essência de vida que emanou do Pai, veio a existência Yeshua. Yeshua foi gerado. Catuca aí, fala, Yeshua foi gerado. Ele é parte do todo, do Pai. Essência que parte do Pai, por isso ele tem a mesma natureza do Pai. E essa é uma grande diferença. Porque eu fiz isso aqui, ó, fui eu que fiz. Estou dando um exemplo. Fui eu que fiz isso aqui. Isso aqui não tem essência de vida minha. Não tem a mesma natureza minha. Isso aqui foi criado por mim. Não foi gerado por mim. Não tem a mesma natureza minha. Eu tenho boca, eu falo. Isso aqui não tem boca e nem fala. Eu tenho sentimentos e sensações. Isso aqui não tem. Mas ali atrás está meu filho. Foi gerado. Ele partiu de essência de vida que saiu de mim, que fluiu de mim. Ele tem a minha natureza. Ele tem a minha essência. Quem olha para ele me vê lá. Lá, parece? Tem a minha essência. Ele também fala como eu falo, ele também sente como eu sinto. Coisa criada, coisa gerada. Yeshua foi gerado pelo Pai, a essência parte do todo. E o que faz com que ele tenha essa conexão com o Pai, a ponto de quem olhar para ele, ver o próprio Pai, é o Espírito que está nele, é essa essência de vida. Da mesma forma com cada um de nós que fomos gerados pelo Pai. Através da obra de Yeshua, nós tivemos acesso a esse poder, e todos aqueles que creem recebeu, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem gerados. Através da obra de Yeshua, tivemos acesso a esse poder, a essa possibilidade de sermos gerados pelo Eterno, através do Filho. Passa para mim, filho. Pode ir passando, eu acho que... Vai lá. Vou ler só os textos, porque a base é a mesma. Querem, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, a ordem de superioridade, amém? De nível, de autoridade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Mashiach? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Olha como é que separem. Aquele que nega o Pai é o Filho. Mas, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. De quem são todas as coisas, para quem existimos. E um só Senhor, Yeshua, HaMashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Passa. Hebreus 1, do 1 ao 5. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pelo qual os anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Provérbios 8, 23, 24. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver oceanos, fui gerada. Esse texto de Provérbios está falando da sabedoria. Depois você lê Provérbios 8 todo. Só que você precisa ler entendendo que a sabedoria ali é Yeshua. Ele é a sabedoria de Deus. E aí você lê novamente. Provérbios capítulo 8. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Passa. Eu vou dar uma avançada, vai. Passa.
Vai, passa. Será que você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim, como é que o Pai está em Yeshua? Através do Espírito. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Eu e o Pai somos um, é nesse sentido. A unidade que existe entre Cristo e o Pai é a comunhão produzida pelo Espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E vai falando sobre essa unidade do Espírito, vários textos. Passa para mim, filho. Quero chegar lá na Trindade, de Tertuliano. Passa. 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 Tertuliano traz esse conceito aqui que muitas vezes eu fico na dúvida se realmente deformaram o conceito original dele, porque ele era um jurista, então ele usava termos jurídicos, né? Então acredito que muito do que ele falou foi deturpado no tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o conceito que se tem hoje de trindade, eu não creio que partiu na sua totalidade dele, porque olha o que ele fala. Pater enim tota substância est, filhos vero derivatio tortius et portio. Entendeu? Pois o Pai é a inteira substância. Olha o que ele diz, tremendo isso. Ele está dizendo que o Pai é o todo, é a inteira substância. O Filho é derivação e porção do todo. Isso é perfeito, não está? Tertuliano que falou isso. Que o Filho é parte do todo, dessa essência. Para Tertuliano, ser da mesma substância ofere unidade. Nesse sentido, para ele, Yeshua é o mesmo Deus que o Pai, ainda que em grau inferior a ele, pois ser da mesma substância não ofere ao Filho coigualdade. Assim, o escritor admite que Yeshua é Deus por derivação e vontade do Pai, não por inerência eterna de seu próprio ser. Isto se vê confirmado no capítulo 7, quando ele diz o seguinte: assim ele, o Pai, o faz, o Filho, igual a ele, pois por proceder dele mesmo, ele se torna seu Filho primogênito. E ainda diz, a palavra é Deus, porque procedendo de Deus, mas ainda não realmente igual àquele de quem dele procede. Entendeu? Está dizendo, embora proceda e tenha a mesma essência, não é igual, não é realmente igual àquele. Não é igual em sua totalidade, porque ele é parte do todo. Então ele está botando o eterno, o Pai, numa posição superior. Passa, filho. Passa. Houve um tempo, olha o que ele diz, coisa linda. Houve um tempo em que não havia filho. Todo mundo concorda que houve um tempo que não havia filho? E nem pecado. Ele vai explicar. Quando Deus não era nem pai, o filho não foi gerado? Se ele foi gerado, houve um tempo que não havia ele. Então não havia pai, porque não havia filho. Passou a existir pai quando o Mashiach foi gerado, quando parte do todo, substância veio à existência. Aí ele se torna pai. Antes de nascer o Gabriel, eu era pai, não havia pai, porque não havia filho. E diz que não havia e nem pecado. Por isso ele não era juiz. Não há pecado, não preciso de juiz. E olha o que diz. Mas quanto a mim, que deriva o filho de nenhuma outra fonte que não a substância do Pai. Há um gerado por Deus de uma forma peculiar a si mesmo, do útero de seu próprio coração. Olha essa coisa linda, gente. Fala que o filho foi gerado do útero de seu próprio coração. Ele se tornou então filho de Deus. E foi gerado quando
ele procedeu dele. Ele fez a sua palavra, de sua palavra, um filho para si mesmo. Sua primeira declaração é de fato feita quando o filho não havia aparecido ainda. Nós reconhecemos o filho como sendo visível em razão da dispensação da sua existência derivada do Pai. Perfeito, gente. Passa. Espírito derivado de Espírito. Agora, por dizer o Espírito de Deus e por não nomear diretamente Deus, ele quis que fosse entendida aquela porção de toda a divindade que estava prestes a se retirar para a designação de filho. Gente, eu ficava lendo isso aqui a noite inteira. De tanta perfeição que ele mostra que o filho foi derivado do Pai. O Pai desejou do útero de seu coração. Quando diz a palavra, nós falamos hoje aqui, quando fala que Yeshua é comparado ao verbo de Deus, a palavra de Deus, quando está dizendo que é o verbo, porque a palavra é aquilo que sai de dentro. O que você está ouvindo aí, a minha voz, a palavra que está vindo de dentro de mim, não está vindo? Ou você que está vindo? Então está trazendo exatamente esse sentido, algo que vem de dentro de mim, essência, parte de mim está saindo em forma de som aqui, está vindo para fora, parte do meu todo. E diz, na verdade, essa percepção de que a geração do filho se deu por emanação, geração ou derivação, se semelha muito a outros teólogos daquela mesma época, que, por exemplo, Taciano, que foi discípulo de Justino, autor do discurso contra os gregos em Roma, e de Atessaron, em 172, que escreveu acerca de Yeshua o seguinte: antes da criação, Deus estava só. O Logos estava imanente nele, como sua potencialidade para criar todas as coisas. No momento da criação, porém, ele irrompeu do Pai com sua obra primordial. Tem aqui um nome aqui para essa obra primordial: Ergon Prototokon, espírito derivado de espírito, racionalidade derivada de poder racional. O Pai, contudo, não teve princípio, não procedendo de ninguém. Passa, filho. Vamos pensar com base nisso. Primeiro, o Pai é uma pessoa? O Pai é uma pessoa. O Filho é uma pessoa? E o Espírito é? Espírito não. O Filho é a mesma pessoa do Pai? Não. Prova disso, vamos pensar. Quem ressuscitou Yeshua? Você já pensou nisso? Ele ressuscitou pelo próprio poder que havia nele. Ele estava lá e ao terceiro dia, ele de repente falou assim, eu vou ressuscitar. E aí o poder veio dele mesmo e ele levantou. Foi assim? Ninguém fala, disso. Mas olha o que está escrito. João 20, 17. O Deus de nossos pais ressuscitou Yeshua. Quem ressuscitou? Yeshua, o Pai. Yeshua estava lá morto. O Pai vem e ressuscita o Filho, é o que está escrito em João 20, 17. A quem vós matais pendurando no madeiro. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares que Yeshua é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, quem ressuscitou Yeshua? O Pai. Cristo, Yeshua está no mesmo pé de igualdade do Pai? De autoridade? Sim ou não? Não. João 14, 28. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Você lembra da explicação que eu dei sobre a palavra Elohim, que é a palavra utilizada para Deus aqui? E aí eu perguntei, o Pai
é Deus, no conceito exato da palavra Elohim, não no conceito grego, Elohim é alguém que está numa posição superior. Eu expliquei isso aqui. Por isso que quando vão argumentar Yeshua acerca disso, você está dizendo que você e o Pai são um, por acaso você é Deus, tal. Ele diz, não foi dito que vós sois Elohim? Porque a palavra Elohim é alguém que foi colocado numa posição superior. Vou repetir isso aqui que é importante. O próprio Eterno falou para Moshe, eis que te coloco no lugar de Elohim sobre o faraó. Eu te coloco como Deus sobre o faraó. Veja que o conceito de Deus não é o que se tem hoje, de divindade, de um ser divino, mas o conceito de alguém que está numa posição superior. Moshe foi colocado numa posição superior ao faraó, por isso ele é chamado de Elohim. Moshe foi colocado numa posição superior a Aharon, por isso ele é chamado também, diante de Aharon, de Elohim. O povo de Israel foi chamado, vós sois Elohim. Por quê? Porque o Eterno colocou o povo de Israel numa posição superior, sacerdotal, às demais nações. Yeshua é Elohim, diz o texto, que o Pai o exaltou. E o colocou acima de principados, potestades, dominadores, força espiritual do mal, até que todas as coisas estejam sujeitas debaixo dele. Olha a posição de autoridade superior. Então ele é Elohim nesse conceito? Sim. Yeshua é Elohim, assim como Moshe era Elohim diante do faraó, diante de Aharon, assim como o povo de Israel é Elohim diante das demais nações, assim como você é Elohim, porque diz, se você está no Mashiach, logo você é esse corpo, logo todas essas coisas também estão debaixo do seu pé. Você que não era povo, agora pois sois povo de Deus, nação santa, povo sacerdotal, colocado numa posição superior às demais nações. Esse é o verdadeiro conceito de Elohim. E aí eu te falo, e como é que fica o conceito de Adonai errado? Que só há um Deus. Será que esse conceito que eu estou dizendo é contraditório ao conceito de Adonai errado? Não! Sabe por quê? Porque o Adonai errado está dizendo que no mesmo nível de autoridade do Pai não há ninguém, só há Ele. Ele é único. Não há nada no mesmo nível de elevação do Pai. Ele está sobre tudo, sobre todos, sobre o Filho, sobre Moshe, sobre Israel. Ele está sobre tudo e sobre todos, por isso ele é errado, é único. Elohim nessa posição. 1 Coríntios. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. É lógico. Se há um poder, se há um pai que sujeita todas as coisas ao filho, logo o pai está acima do filho. O próprio nome pai e filho já seria o suficiente. O Eterno, ele trata conceitos que nós conhecemos. Quando o Eterno se equipara à figura do pai e equipara o Mashiach, a figura do filho, e você é uma figura do filho, o que ele está trazendo é uma linguagem que é compreendida por mim e por você. Porque você sabe muito bem que o pai é autoridade sobre o filho. Que o pai está numa posição elevada em relação ao filho. Por isso fica claro quando o Eterno é chamado de pai e o Mashiach é chamado de filho. Está debaixo do pai, da autoridade do pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo
em todos. Passa, filho. Eu vou finalizar. Os textos, os únicos textos que você pode encontrar para defender o conceito de trindade que se tem no cristianismo. Os únicos. Você não vai encontrar outro. Pode procurar, se você achar, você me mostra. 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8 é um texto que é usado, e esse é molezinha. Esse é molezinha. Porque a própria Sociedade Bíblica Brasileira, em muitas Bíblias na capa, ela já explica que esse texto não pertencia aos originais, que o que foi inserido ali não pertencia aos manuscritos mais antigos e originais. Era uma nota de rodapé que foi inserida ali. 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8 que a gente vai ler. Mateus 28, 19 é outro texto que utilizam. E por fim, João capítulo 14, versículo 16. E aí a gente precisa analisar esses três textos que seriam uma base para defender o conceito de trindade que está na igreja cristã. Passa para mim, filho. Eu vou ver só esse hoje, depois a gente continua com os outros, tá bom? Estou há quanto tempo falando? Muito tempo já? A minha esposa é o meu termômetro. Quando ela fica olhando para mim assim, ó. 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, você precisa saber disso. Pois há três, diz lá, que dão... Veja bem, muitas Bíblias, João Ferreira de Almeida já corrigiram isso, inclusive. Mas o texto dizia assim, vou até falar assim. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Olha só, prato cheio para defender a trindade, não é? O Pai, a Palavra é Jesus e o Espírito Santo, e os três são um. Olha aí, trindade. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimos num só propósito. Quem tem esse texto aí, vai ver que está entre colchete. O que está entre colchete aqui não pertence aos originais, foi inserido, corrompido. O texto seria: pois há três que dão testemunhos, pula o colchete, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimos num só propósito. Perfeito. O Espírito testifica, a água testifica arrependimento, o sangue testifica remissão, tudo isso testifica, e eles são unânimes no propósito. Agora, aquele texto que diz que no céu o Pai, a Palavra, o Espírito Santo e os três são um, inseriram, passa para mim, filho, seria uma prova perfeita da existência da trindade, caso não fosse um texto comprovadamente apócrifo, um texto adicionado posteriormente, que não consta nos manuscritos antigos. Existem mais ou menos 5.000 manuscritos gregos no Novo Testamento, os quais nem sempre concordam entre si. Aí vai falando. Deixa eu ver aqui. Não se encontra nos melhores e mais antigos manuscritos gregos existentes. A comissão de tradução usou os melhores manuscritos, mas optou por colocar esse texto entre colchetes, visto que aparece em várias outras traduções da Bíblia e não contra o que está escrito no restante das Escrituras, retirado do site oficial da Sociedade Bíblica do Brasil. Passa para mim. Edição João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Diz a seguinte explicação no início do texto do Novo Testamento: todo conteúdo entre colchetes é matéria da tradução da Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Olha lá, gente.
A maioria das tradições fiéis já omitiu esse verso. A Bíblia de Jerusalém omite tal verso e adiciona a seguinte nota marginal. O texto dos versículos 7 e 8 está acrescido na Vulgata de um inciso ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, a qual parece ser uma glossa marginal introduzida posteriormente ao texto. Ou melhor, 1 João já caiu por terra. Entendeu? Deu para entender que esse texto aí foi inserido? Passa para mim, filho. Texto original é esse. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, e isso nada tem a ver com trindade. Amém? Eu vou parar por aqui, depois a gente vai continuar nos outros 2 textos apenas que tem. Passa o outro rapidinho. Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está lá. Mateus 28, 19. O único texto que fala de uma fórmula batismal trinitariana: ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a generalização e aceitação de que 1 João 5,7 é um texto espúrio, esse texto passou a ser o grande texto de defesa da Trindade. O batismo em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa para mim. Teria sido esse texto alterado? Primeiro, a sugestão de existência de uma trindade não se coaduna com a crença do público-alvo do livro. Mateus foi escrito para os judeus. Esse conceito nada tem a ver com o público-alvo de Mateus, que eram os judeus, de uma trindade. Primeira coisa. O contexto diz que a autoridade foi dada a Cristo e que sugeria naturalmente uma ação posterior em nome de quem tem e delega a autoridade. No caso, o nome de Yeshua foi dado, a autoridade foi dado a Yeshua, é o que diz o texto. Os batismos realizados posteriormente pelos discípulos, você já viu? Vou resumir essa defesa aqui. Todas as vezes que os discípulos batizavam, como que eles batizaram? Nos textos bíblicos. Tudo em nome de Yeshua. Eles não citavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já reparou isso? Quando os discípulos iam orar por alguém enfermo, como é que eles oravam? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Seja curado em nome do Pai, do Filho. Não. Eles falavam em nome de Yeshua. Quando ia viver alguma realidade, tinham outras coisas, tudo que eles faziam, enviavam alguém em nome de Yeshua. Por quê? O Pai deu autoridade ao Filho, o Filho deu autoridade aos discípulos. Essa é a ordem. Será que os discípulos não aprenderam com Yeshua? Ou será que aquilo nunca foi ensinado? Nunca foi. Eles nunca agiram dessa forma. E você vê um texto isolado lá em Mateus, totalmente isolado, o que dá uma grande informação de que aquilo ali foi alterado, foi modificado. Amém? Passa para mim. Pode passar. Tentar fechar só aquele versículo. Passa. Batismo realizado posteriormente pelos discípulos, sempre em nome de Jesus, Atos 2, 38, por exemplo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para a remissão dos vossos... Ele não faz aquela fórmula trinitariana que você tem lá em Mateus e muitos outros textos a gente tem. Passa. Outros textos de batismo, depois você pode pegar isso aqui, passa. Passa. Orações também eram feitas em nome de Yeshua, passa. Milagres também sempre em nome de Yeshua, passa.
admoestações eram feitas em nome de Yeshua, obra de caridade em nome de Yeshua, reuniões e pregações em nome de Yeshua. Passa. Quero pegar aqui, enciclopédia. Enciclopédia Britânica diz: a fórmula batismal foi mudada do nome de Yeshua para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no século II. Isso está lá na Enciclopédia Britânica. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Yeshua. Está lá na Enciclopédia Britânica. Enciclopédia da Religião de Caney diz o seguinte: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Yeshua até o desenvolvimento da Trindade. Então foi um texto inserido e criado e introduzido depois, quando a gente vê toda a influência do cristianismo católico romano, pagão, que entrou depois. Passa para mim, filho. Passa. Tem muito mais informação de enciclopédia, Bíblia de Jerusalém. Pode passar. Só esse contexto aqui agora. Aí você fala, você está dizendo que o Espírito não é uma pessoa. Mas existem vários textos que tratam o Espírito como se fosse uma pessoa, não tem? Não tem? Tem! Tem medo de falar não. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. O Espírito vai ensinar. Fará lembrar de tudo que disse. As pessoas usam esses textos. Quando ele vier, mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado. O Espírito disse a Filipe. Olha, o Espírito está dizendo, está falando. Então está pegando coisas que diz respeito a uma pessoa. As Escrituras falam que o Espírito Santo era dado com imposição de mãos dos apóstolos. Traz muitas vezes, tem um texto que diz assim: não entristeçais o Espírito. Já viu? Como é que o Espírito sente tristeza? Ele é uma pessoa. Ele sente tristeza. Ah, meu amigo, você esqueceu que tem uma coisa chamada figura de linguagem. Olha aí, é bom estudar por causa disso. Tem gente que não estudou e não entende isso. A terra é uma pessoa? Engraçado. Diz o texto que a terra está clamando pelo sangue que foi derramado. A terra está falando, clamando. Passa para mim, filho, tem outros textos. As pedras clamando. Olha aqui. A sabedoria grita. Porque a sabedoria grita é uma pessoa. A graça e a verdade se beijaram. E olha só. Só quem se beija é pessoa. Então a graça e a verdade são pessoas, porque está dizendo figura de linguagem, meu amigo. Quando diz que o Espírito está triste, não entristeçais o Espírito, é uma figura de linguagem, está trazendo algo que é uma questão humana para algo que tem um conceito certo para isso, abstrato. Figura de linguagem. Espírito é Espírito. O Ruach HaKodesh é o Espírito do Pai, que estava no Filho e está em cada um de vós que recebeu o Espírito do Eterno. E porque o Espírito do Eterno está em nós e o Mashiach somos uma unidade, estamos unidos, conectados, somos um. Quem me vê, vê o Mashiach. Não se escandaliza não. Deveria ser assim. Quem olha para o Mashiach vê o Pai. Quem olha para mim, para o Mashiach, precisa ver o Pai, porque o Espírito do Pai está em mim, está em nós. É muito simples entender isso, gente. Quando a gente entende esses conceitos. Quando a gente olha para as Escrituras sem essa roupagem de profanação que foi trazida para o nosso meio. Resumo, para ser bem claro aqui para todos nós. A restauração vem despir você do cristianismo. Tirar essa roupagem de um cristianismo que nasceu pagão, desviado, se afastando da Torá. E o nosso caminho é voltar para a
Torá, remover todo desvio. Remover também tradições que não estão de acordo com a Torá, mas viver sim a Torá viva, pura e tradições também, desde que elas estejam conectadas e alinhadas à Torá, à palavra de Deus e à vontade de Deus. E é o Espírito em nós que testifica que somos filhos de Deus. É o Espírito que está em nós que testifica que aquilo que fazemos e realizamos vem de Deus, agrada a Deus. Por isso, não tem como eu me agradar de alguém que nega o mandamento do Shabat e troca o dia, porque isso não é a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é o Shabat. Se você está feliz com o teu domingo, o Espírito de Deus não está em ti. Simples assim. Ou você não está ouvindo Ele em sua totalidade. Que sejamos reavivados. Que o Espírito de Deus encontre verdadeiramente lugar em nós. Que a nossa vontade não suplante, não cale o Espírito de Deus em nós. Que o Espírito de Deus tome conta do nosso ser. Porque assim compreenderemos a vontade dele, seguiremos e caminharemos segundo a vontade dele. Tem muita gente com mente cauterizada pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelo seu conformismo. Amém. Amém. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.